que é que tu diria, assim, para um médico um recado aqui para um médico Olha, eu diria que faz isso, simplesmente que bota esse empecilho sempre? eu diria simplesmente: seja profissional, porque isso é ser profissional. Dando o exemplo dessa geneticista, né, quando eu pedi para ela, quando eu entrei com a ação para requerer que o plano cobrisse as terapias da Beatriz. E eu lembro que eu já nesse meio, já conhecia muitas mães atípicas e todas falando dessa dificuldade de conseguir relatórios e conseguir prescrição. Eu lembro que eu falei para ela assim: "Doutora, eu vou precisar", eu falei toda cheia de dedos, porque eu achei que ela aí ela disse assim: "Mas a prescrição das terapias?" Aí eu: "Sim". Aí ela: "Não, minha filha, mas isso é um direito seu. É um direito, eu prescrever, eu não estou lhe dizendo que ela precisa dessas terapias, se eu estou lhe dizendo, eu tenho a obrigação de prescrevê-las. É uma obrigação minha, isso aí mando sim. Só me dê", ela ainda disse assim, "Só me dê, 2 dias para eu preparar o relatório, explicar tudo direitinho, fundamentar e fazer a prescrição". Mas eu lhe dou, porque é um direito da sua filha. Assim, eu só digo para eles: sejam profissionais. Porque ser profissional é isso. Se você acredita naquele tratamento e se você está dizendo que aquela criança precisa daquele tratamento, por que não colocar isso no papel? E assim, a gente precisa disso, porque a gente precisa disso para mostrar para outros médicos que a gente está levando a criança. A gente precisa disso. Eu, por exemplo, sou da área jurídica, meu esposo é da área jurídica. Eu preciso que as coisas estejam relatadas, porque eu nem entendo da área da saúde. Eu preciso desses relatórios para levar para os terapeutas, para direcionar o trabalho deles. Eu preciso desses relatórios para milhões de coisas. Eu preciso desses Para a relatórios escola. para apresentar para a escola. É uma coisa, é necessário, e isso faz parte, a meu ver, do trabalho médico. Tá Se no Código você de Ética Médica. acredita no que você está prescrevendo, por que não escrever isso no papel? Não existe profissão sem responsabilidade. Às vezes também eu sinto Você tem que ser muito. responsável pelos seus pacientes. Tu falou isso exatamente sobre por que que já que eu estou prescrevendo, por que que eu não escrevo no papel? Às vezes eu sinto também insegurança dos médicos por não conhecerem a fundo os métodos e não irem atrás de conhecer, tá ok, não conheço Aí esse método, né, mas não vai nem atrás de conhecer, estuda os artigos científicos, vê às vezes não tem ainda pesquisa, a gente sabe que para ter uma pesquisa, gente, é uma revolução que tem que acontecer para ter uma pesquisa de algum método, mas se ele está vendo ali a evolução clínica porque a criança está fazendo aquele método, né, tá vendo os relatórios dos terapeutas, muitas mães já levam um relatório de terapeuta de evolução, ele tá vendo ali na consulta, e para mim por é que não super prescrever, difícil né? entender isso, porque como eu sou de uma área muito burocrática, então assim, para a gente o que não está no processo não existe. Assim, se uma pessoa chega para mim e me pede uma orientação, eu preciso certificar aquilo ali nos autos. Um juiz, ele precisa escrever na sentença dele e assinar. Hoje em dia não mais, né? Digitar, que já é tudo online, e assinar. Exato. E o relatório médico é justamente a principal Assim, peça de um porque processo o de que não saúde. tá, gente, para o relatório estar no mundo, ele tem que estar formalizado de É um alguma documento, forma. É um né? Exato. documento. Isso, é um Uhum. documento, tem que estar escrito, palavras voam, escrita é documento. Exato. As Pronto. coisas têm que ser formalizadas. A gente Isso. vive num mundo que as coisas precisam ser formalizadas. E para mim não faz sentido nenhum. E quanto àquela questão que eu estava falando da escola, eu lembro que eu perguntei para ela: ela pode ir para a creche? Aí ela pode ir para qualquer lugar. A sua filha não tem nada que impeça ela de ir para qualquer lugar. Onde tiver crianças, a sua filha pode estar. Não se preocupe com isso. Maior frase não capacitista, né? Exatamente. E a e Sabe, isso aí É, dá um fôlego, com você ouvir certeza. isso de uma geneticista, doutora. Gente, isso dá uma paz pra gente. Você sai do consultório assim, aliviado, porque a gente que não tem conhecimento, a gente que está imerso naquela dor, que está imerso. Quando E às vezes vocês. o médico Verdade. nem sabe o tanto que ele fez bem para a Exato. pessoa, com uma simples frase dessa, E né? isso te fortalece, porque isso nos fortalece, porque se tu for pensar Te dá quantas vezes segurança. tu replicou essa frase Porque em outros momentos, ou até na tua cabeça, quando tu achou que a Bia não podia ir para algum lugar, aí tu lembrou que a médica, a especialista te disse isso. Então, como a Laura disse, eles nem sabem a diferença que fazem. Quando às vezes uma simples frase dessa
eles falam numa consulta que pode impactar de forma tão poderosa na nossa Por vida, exemplo, dá né? esperança. quando esse médico disse que eu não podia pegar a Bia no colo, e quando só me foi permitido pegar minha filha com 9 dias no colo, eu passei o tempo que a Bia ficou na UTI, eu achava que ela não ia sair de lá. Porque eu pensava assim, se eu não posso nem pegar essa criança no colo, É muito grave. como é que eu vou levar ela para casa? Isso aí tirou a minha paz e do meu esposo por dias. A gente estava se preparando para viver no hospital. Porque se o médico tinha dito que eu não podia sequer pegá-la no colo, quem dirá levar ela para casa? Então, assim, é uma profissão de muita responsabilidade. Todas são, mas a medicina, você tem que ter muita responsabilidade. O que sai da sua boca impacta vidas. Assim, você tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado com o que você diz, com o que você prescreve. E não existe trabalhar sem responsabilidade com o próximo, com as pessoas. Recentemente eu assisti uma palestra de uma médica, a Cassandra até estava, e ela falou isso. Ela disse que é muito difícil dar diagnóstico, né? Também olhando um pouco pelo lado deles. As pessoas estão muito fragilizadas e tudo, mas ela disse que não deixa de dizer o que ela tem que dizer. Porque o médico tem que dar o diagnóstico, né? Mas que ela, todas as vezes, quando vai dar esse diagnóstico, ela pede a Deus uma orientação para falar as palavras certas, para não machucar aquela família, para falar com empatia, com humanidade. E eu achei muito interessante ela se preocupar com isso, porque realmente é difícil também para o médico. Até a doutora Andressa Santos, um beijo, doutora, que é maravilhosa. Meu Deus, se todos os médicos pensassem assim, né, fossem um pouco mais humanos, mais empáticos, se eles pensassem assim, se fosse eu recebendo um diagnóstico, como é que eu queria receber esse diagnóstico? Eu ia querer estar na UTI, um médico dizer, você não pode pegar no seu filho, sem dizer nada depois, tá bom, deve ter situações que a mãe não pode pegar no filho, mas assim, olha, no momento, você não pode, por isso, mas a gente vai fazer de tudo para o quanto antes você poder pegar seu filho no colo, fique aqui do lado dele, ele está sentindo sua presença. Então, tem formas e formas da gente falar as coisas, e isso muda Quando muito. eu recebi o diagnóstico da síndrome rara do Danielzinho, na verdade, eu recebi por um exame, né, técnico, que ele tinha essa alteração e que era rara. Naquele momento ali eu nem liguei, porque eu estava mais focada no autismo, passou 1 ano, é que eu fui saber que era tão raro. E aí fui através da minha mãe, eu só tô aqui hoje nesse podcast, porque eu tenho uma mãe e tenho uma avó mais ativista do que eu, que não é médica e vai atrás do conhecimento. Mas Eu ainda vou chamar ela pro podcast. chame, ela vai Eu sou adorar. doida pra conhecer essa avó. Ela é ótima de podcast. E aí, o que é que acontece? A doutora Socorro falou uma coisa muito, muito acolhedora, que foi: Cassandra, eu não conheço nada dessa alteração e dessa síndrome, mas a gente vai caminhar juntas. Vamos caminhar Sensacional. juntas Sensacional. e vamos... Se tá dando certo esse momento pro Danielzinho, vamos continuar assim? Sempre ela falava. Porque eu rodei o mundo com meu filho e encontrei vários colegas capacitistas de tudo, como a Iris disse. E aí, o que eu pensei? Meu Deus, eu tô em Teresina com uma maravilhosa, e eu tô rodando esse mundo todo aqui só para ter certeza que eu tô em Teresina no lugar certo com uma médica maravilhosa, porque ela é exatamente isso que tu falou, que a geneticista falou. Ela disse, vamos caminhar junto? Eu não sei, mas vamos caminhar juntos, já que é raro e vai dar tudo certo. E ela até que me deu a ideia, disse, é tanto nome, vamos botar síndrome DAF1. Ela deu um laudo com o nome síndrome DAF1. E esse laudo dela ainda vai revolucionar aí Isso que o eu ia te mundo. perguntar, Cassandra, e era uma coisa que eu sempre quis chamar no podcast, porque eu queria deixar essa mensagem para as pessoas. O Danielzinho tem um diagnóstico de autismo, que é um Sim. diagnóstico, não vou falar aqui em estatísticas, em certeza, mas acho que é um dos mais comuns Sim. ali na infância. O que foi que tu percebeu de diferente, que tu pensou, isso aqui não é um autismo, tem algo a mais, eu vou investigar porque aqui tem algo a mais. O que foi que te deu esse start? Até para a gente falar para outras mães que são mães de crianças com autismo, mas percebem características diferentes, comportamentos diferentes, e têm vontade de investigar e às vezes são desencorajadas pelos médicos. Para que mais um diagnóstico? Não, eu fui desencorajada pelos médicos, pela família, por todo mundo ao redor. E a minha mãe estava lá, dizendo, não, tem que fazer, é o que tem que fazer. Nós vamos atrás do que tem que fazer. A gente, na verdade, eu não tive esse olhar sindrômico, né, de alterações diferentes.
Eu fui numa foniatra. O que é isso? É uma otorrinolaringologista especializada em linguagem, lá em São Paulo, a doutora Mariana. E aí, quando a gente chegou lá, a doutora Mariana disse, olha, tem um exame genético e esse exame está pesquisando muitos pacientes com transtorno do espectro autista. Eu achava bom o Danielzinho fazê-lo. Aí eu disse, gostei, doutora, mas eu tô aqui sem o meu marido, então eu vou conversar com ele, porque ele tem que acordar. Apesar dele não ter vindo, ele tem que acordar. Minha mãe já queria sair dali e fazer o exame, já queria chegar lá no laboratório e fazer o exame. Eu disse, não, mãe, eu tenho que conversar. E conversar por telefone, coisas assim, de saúde, eu não gosto. Cheguei em casa e disse, Daniel, olha, o Danielzinho tem um exame para fazer, um exame muito caro. E aí, alguém da minha família falou, mas vai mudar alguma coisa? Eu disse, não sei, vai entrar um exame, todo exame genético, todo mapeamento genético, que fique claro aqui, isso aqui vai mapear um DNA, e isso daí vai para um banco de dados. Você tem que assinar, autorizando ir para um banco de dados mundial. E eu dizia, não, mas como médico, eu acredito na pesquisa, eu vou fazer esse exame porque vai para um banco de dados e pode ser que no futuro isso ajude alguém. Eu nunca imaginei que meu filho era o raro da história, e nem que tinha qualquer outra coisa. Eu já estava conformadíssima com esse diagnóstico de transtorno do espectro autista. E aí, quando eu cheguei com o Daniel, vamos fazer, e era um exame caro na época. A gente estava muito aperreado, tinha tido a pandemia, médico na pandemia já teve um corte financeiro muito grande, e tinha tido a gente tinha ido com esses especialistas em São Paulo com o Danielzinho, não lhe conhecia na época, né, Laura? Então, eu andei na marcha automática gastando tudo que tinha, queria era saber de resolver e entrar no buraco sem fundo, eu falo assim sempre. E aí, eu disse, vamos, ele disse, mas eu preciso saber como é que a gente vai fazer. Se eu tirar isso daqui, vai faltar aqui, porque ele tem os cálculos e eu sou péssima disso, sou gastadeira, odeio cálculo. E aí, meu cunhado disse assim, eu vou pagar esse exame, pode fazer. E aí, ele vem, traz todo o kit, é enviado, a gente coleta na saliva e tem o outro que é com sangue e enviava para São Paulo para ter a resposta depois. Inclusive, do Danielzinho demorou. E eu já estava achando estranho a demora. Mas não queria me apegar a isso, porque eu tinha muita coisa para resolver. Tinha que fazer o menino falar, tinha que fazer comer, tinha que fazer andar direito. Então, esse negócio de exame genético, para mim, estava muito plano. longe. E aí, meu cunhado pagou esse exame. E aí, quando chegou o exame, eles falaram que a Tismo, que é o laboratório, falou que queria ter uma reunião online para falar sobre esse exame. Até aí eu achei que era reunião online com todo mundo. Também estava muito alienada nessa época, como eu falei. E aí teve essa reunião online, chamei o psicólogo, chamei a doutora Socorro, chamei meu irmão, chamei meu cunhado, que pagou o exame. Meu cunhado é publicitário. Ele estava ali naquela reunião. Eu achei engraçado que ele estava na reunião igual a Laura aqui, com uma lista de perguntas. E eu assim, meu Deus, eu sou a mãe médica e não tenho essa lista de perguntas. E eu já sei o que eu vou perguntar. Quantos tem? Qual é a evidência de evolução? Menina, era tanta pergunta que eu fiquei pensando, eu acho que eu vou fazer publicidade, que esse negócio parece que está dando melhor no rumo do que a medicina. Enfim, aí quando acabou, ela disse que o Danielzinho era raro, que tinham poucos no Brasil e poucos no mundo, mas eu não sei por quê, não me pergunte, eu coloquei na minha cabeça que era 20%. E eu achava que 20% estava ótimo. Dormi, acordei com esses 20%, até que um dia minha mãe viu na internet, nesse mesmo dia ela já seguiu o instituto, eu ainda não fazia parte do Instituto DAF1. Ele existiu no ano de 2020, e isso era ano de 2021, com o diagnóstico do Danielzinho. E aí, ela pegou e já seguiu no Instagram, porque ela já vai correr atrás. E um dia começaram uma campanha no Instagram do Instituto para acarretar fundos para fazer uma pesquisa na Universidade da Califórnia por conta dessa alteração genética. Eu estava trabalhando, substituindo, era a segunda onda de Covid, substituindo colegas que estavam internados.
Quando a minha mãe liga desesperada, olha, tá dizendo aqui que só tem 8 no Brasil. Isso daí é assim, é a alteração do Danielzinho. Disse, mamãe, 8. A senhora tá doida? Espera aí, deixa eu terminar de trabalhar que eu vou ver esse negócio direito. Ela ligando, nós temos que participar, tu tem que ligar para esse lugar e não sei o quê. E aí acabou que quando eu fui olhar, realmente o Danielzinho foi o 9º do Brasil a ser diagnosticado. E só tinham 200, menos de 200 no mundo. Hoje Qual é o nome da síndrome, Cassandra? é síndrome de Vultuvan, hoje diagnosticada, que ela foi catalogada, né, patenteada por esse cientista que fez e botou Vultuvan, e tem a Nid-Hels. A diferença é que uma é mutação nova, que é a Vultuvan, que é a do Danielzinho, não herdou nem do pai nem da mãe, e Nid-Hels herdou do pai e da mãe. E para juntar tudo isso é que eu quero falar a síndrome DAF1 para ficar mais tranquilo. As características dessa síndrome são alterações gastrointestinais, alterações motoras, a maioria evolui para epilepsia, alterações de sono, alterações imunológicas e tudo isso assim muito intenso, né? E a gente ainda não sabe se é degenerativo ou não, mas alguns evoluíram de forma degenerativa, né? A gente busca todas essas respostas com as pesquisas, porque o Instituto ele é voltado para a pesquisa científica. Todo mundo me pergunta, onde é o Instituto? O que é? Não tem uma sede, né? Um instituto que a gente busca é pesquisa científica. A gente ainda não tem essa estrutura e essa capacidade financeira para acolher em uma sede, em um local. Num futuro, a gente pensa nisso, porque todo o dinheiro é gasto em pesquisa científica. Pesquisa, que é de organoides cerebrais, na Universidade de San Diego, pesquisa de imunologia na USP, pesquisa de microbiota intestinal na Unicamp, pesquisa epidemiológica e de organoides na UNB, pesquisa de organoides intestinais e que agora a gente quer associar os cerebrais pela UFMG. E são as maiores universidades do Brasil. E hoje tem quantas crianças diagnosticadas? 18. Nós somos 18. Continua sendo raríssimo, né? No Brasil, são 18. Mas no mundo, 20, 200. E o diagnóstico é difícil, porque não é quando a pessoa tem um diagnóstico de autismo, o autismo é decorrente da síndrome, né? Na verdade, Laura, eu acho que todo autista tinha que fazer um mapeamento Eu ia te genético. perguntar isso, se tu achava que todo autista Sim, devia fazer essa um é a minha mapeamento. bandeira. A minha bandeira é essa. Todo autista tem que fazer um sequenciamento genético. Por quê? Autismo é genético? A primeira pergunta que me fazem. Eu acredito que autismo tem o seu componente genético. E quando a gente faz um mapeamento genético, a gente tem um norte, né? A gente consegue catalogar síndromes e consegue ter um norte melhor dos melhores tratamentos, como que a gente vai agir ali, o que é que a gente pode interferir. E também tem um norte para um tratamento genético. O que é o tratamento genético? É colocar onde está o erro do organóide. Eu vou dar um exemplo, falta a proteína, e você coloca um tratamento genético, ou seja, ele em chip, ou seja, ele via sanguíneo, ou seja, ele com vírus alterado, que altera aquela alteração genética e traz a melhor qualidade de vida, quiçá a cura. Entendi. É bem... É muito importante, então. Isso daqui é só um passo para outras síndromes. E como foi que a penicilina foi descoberta? Estava sendo feita uma pesquisa para um medicamento, e aí foi lá e disse, tem uma coisa aqui alterada nesse medicamento. Parece que está matando as bactérias, um halo. Eureka, era a penicilina. Então, assim, é através desse caminho das pesquisas, eu sou a favor das pesquisas científicas, sou uma médica que sempre fui a favor das pesquisas científicas. Não passava pela minha cabeça participar ativamente como cientista, né? Assim, saber tudo. Na faculdade a gente aprende muito pouco de genética, então genética era uma área que eu desconhecia. Hoje eu já estou dando quase aula, mas por conta do instituto e de todo conhecimento. E eu realmente acho que o tratamento genético é um futuro, e qualquer pesquisa ela só é uma ponta do iceberg para as demais pesquisas.
E se a gente tivesse esse olhar, esse carinho, assim, político, né? Ou de pessoas empreendedoras para as pesquisas científicas, nós estaríamos com o mundo com melhor qualidade de vida. Eu sempre falo essa frase em todo lugar que eu vou, quando eu converso com cientistas do Instituto, para um futuro melhor. É Você muito quer um importante. futuro Pesquisa melhor? em todas as áreas. Eu lembrei agora do voto da ministra Nancy na questão do PEDESUT, que Maria, quando eu vejo, quando eu leio, quando eu assisto, né, no YouTube o voto, eu me emociono com aquela mulher. Maravilhosa. Todas umas atípicas fãs número 1 dela. E ela falou assim, e a outra mesmo? ministra Somos. questionando, mas não tem comprovação científica, não tem comprovação científica. Aí elas, numa hora assim, ela até se irritou, ela disse, vamos deixar as pessoas fazerem para um dia ter a Exatamente. comprovação científica que precisa. Se as pessoas não fizerem, nunca vai ter. Eu lembrei. Exatamente. Eu faço parte do núcleo, né, do Instituto. E outro dia a nossa briga era trazer um rato transgênico. Aí eu lembrei de alguém que questionou uma pesquisa científica, aí eu disse assim, não é em pessoa, mas é um rato bem caro e transgênico. Você sabe o que é isso? Porque eu tive que aprender o que é esse rato, que eu preciso para as pesquisas dos organoides cerebrais, né? É um pouco, assim, complexo. Quando eu descobri a síndrome do Danielzinho, eu lembro que eu disse para minha mãe, mãe, eu vou batalhar porque no futuro pode ser que essa pesquisa chegue para alguém. Ela disse, não, vai chegar para o seu filho. Você tá doida? Isso daí vai chegar para o Danielzinho. E lembro, logo em seguida, o Arthur foi fazer as células-tronco e eu falei assim, Laura, nem tinha essa intimidade toda contigo, lembra disso? Lembro. E eu falei, Laura, eu sonho um dia estar nesse mesmo lugar, nessa células-tronco aí. Tu lembra? Lembro bem. E é parecida a história, porque quem mais me incentivou a fazer a célula-tronco foi minha mãe. E ela ficava, eu sonho no dia que tu vai fazer a célula-tronco, tu vai fazer, a gente vai dar um jeito, vai dar certo. Aí eu falava muito nisso, mãe, ainda não tem tanta pesquisa, será que vale a pena a gente alocar esse dinheiro nisso e tal? E ela, vale a pena, tu vai fazer, vai. Eu tô vendo que tu tá perdendo um pouco a esperança no teu filho, vai fazer sim, ele vai fazer. E o Arthur teve muito resultado com as células-tronco. É assim, depois da terceira aplicação, quando já estava assim, fazendo 1 ano da terceira, ali, faltando uns 3 meses para fazer 1 ano, a criança assim, disparou. E para mim é muito difícil observar a evolução no Arthur, porque ele faz tudo, sempre, desde sempre. Então, eu não sei te dizer, isso aqui é porque ele fez a fono tal. Muita gente pergunta, por que o Arthur fala? Quando ele começou a falar, como foi? Qual método tu fez? Ele fez várias coisas. Às vezes o Arthur fazia um Cuevas-Medeck, que é um método de fisioterapia, Sim. e na volta do intensivo, ele falava muito. Acho que ativava lá a região do cérebro da fala, e eu não sabia dizer. Que às Mas vezes as vira uma células-tronco, chave, né? exato. É. Mas as células-tronco, eu vi a evolução nitidamente por causa da visão. A visão dele, ele tem baixa visão, mudou para a visão subnormal depois, a gente tem os exames, o antes e o depois. É claro que ele faz estimulação visual, com fisioterapeuta visual maravilhosa, mas foi muito nítido. Porque, por exemplo, vermelho e laranja, ele não sabia a diferença e ele passou a ficar sabendo, ele não enxergava de longe. Hoje, se ele vê a garrafinha dele, ali é a garrafa da raposa, a tampa está aberta. Então, às vezes, ele tentava reconhecer muitas pessoas pelo jeito, pela voz, né, pela aparência, só pelo contorno. E hoje ele reconhece muito bem. Às vezes a gente está passando, ele diz, está cheio de árvore aqui no carro, que ele não via assim, muito mais além, assim, para fora do carro, ele enxergava mais de perto. Então a visão mudou muito. E as mãozinhas. As mãozinhas, a coordenação, tá claro que ele também faz TO há muito tempo, mas a gente percebeu essa evolução nítida nesses Ligeira, meses. né? Dele abrindo mais a mão, dele pegando as coisas. Então, para muita gente é pouca coisa. Pra gente, A gente é muito. Não. pra gente é tudo. Se ele É qualquer Sei que coisa. eu olhava a tudo. Laura De indo evolução pegar era aquelas células maravilhoso. tronco, eu dizia, Muito meu Deus, mesmo. que Uma dia que pessoa vai que passa a chegar ver. meu dia para fazer essas células tronco? E aí eu acordei, a presidente do Instituto, a Ana Karine, aqui um beijo, um abraço para ela. Eu não sei como é que a Ana Karine dá conta da vida. O Rafael, ele é o primeiro diagnosticado com alteração DAF1 no Brasil. Ela já fez de tudo. Ela já fez a primeira eletroestimulação intracraniana. As mães Fez- atípicas vão mudar o mundo. Vamos viu? mudar o mundo. Fez a célula, vários transplantes para poder tentar estimular com células, vários tipos. Enfim, ela ligou e disse, Cassandra, falou para todas as mães, nós éramos nesse momento, a gente estava em 10, 12. E aí ela disse, quem puder ir para São Paulo, nós vamos coletar a pele, o Alisson vai estar lá,
que é o Alisson Mootro, cientista. Hoje ele tá bombando. Tá Eu até disse bombando. pra ele, vai chegar a hora do estrelismo. E todo mundo Chegou, que vê, todo mundo que vê uma palestra dele me marca. E eu falei com ele, acho que foi antes de ontem, eu disse pra ele, eu tô rindo porque eu tô pegando a tua deixa. Todo mundo que vê a tua palestra me marca. E ele disse, mas tu é minha marqueteira. Então, tem que estar, enfim. E aí a Ana Karine disse que era pra gente ir pra São Paulo e eu tinha que comprar uma passagem do dia pra noite. Isso entra o direito. Porque eu fiz o FREMEC, não sabia nem o que era isso. Eu vi alguém falando e fiz esse FREMEC, só que eu disse assim, se eu perder essa passagem, eu vou perder essa coleta. Então, eu saí, comprei a passagem igual uma louca, achei que depois que o FREMEC chegasse, eu podia reaver, eu podia fazer. Eu ainda não participava do manual da manhã atípica, porque a informação salva. E aí, eu saí correndo para São Paulo, um preço absurdo de passagem, eu, minha mãe e o Danielzinho. Minha mãe, muito nervosa, eu muito nervosa, vocês imaginam. A gente ia coletar um pedaço de pele, e esse pedaço de pele ia congelado para o Motrilab, que fica na Universidade de San Diego, e lá ele separa as células da pele e faz células tronco, faz um mini cérebro do paciente, da pessoa. E nesse minicérebro ele estuda tudo, a célula toda, desde eletrofisiologia, que é fazer um eletroencefalograma de um minicérebro, ele estuda o que é que está faltando, qual é a proteína, para estudar o próximo tratamento. Então, assim, eu achava que o minicérebro era uma coisa muito longe da minha realidade. E hoje eu tenho um minicérebro do meu E filho. vão quantos para lá? Foram 6. Já estão lá. Já tem o minicérebro, a gente já está na metade da pesquisa. Mas eles vão levar os minicérebros agora para o espaço, né? Se Deus quiser. E qual é a diferença de estar aqui e estar lá? Pronto. Por que que o Alisson quer ir para a NASA, né? Quer ir para o espaço. Eu acho até engraçado que o hiperfoco do Danielzinho é planetas. E a primeira coisa que ele conversou com o Alisson, porque eles conversaram em inglês fluentemente. Meu filho não falava nada, mas sempre teve facilidade de línguas, quando a maioria dos autistas. E eles conversaram fluentemente, ele pedia para ir para o espaço junto com ele. E aí ele quer ir para lá porque quando a gente está no espaço, as células envelhecem 10 anos. E quando elas envelhecem 10 anos e voltam, ele consegue acelerar o processo da pesquisa. Em vez de ficar Sim. esperando 10 anos aqui para ele saber o que é que aconteceu com aquela célula, ele vai ter a resposta em menos tempo para poder fazer o tratamento mais rápido, né? E por que que ele quer ir? Porque o Motrilab, ele já enviou algumas missões dentro da caixa, alguns organoides dentro da caixa. De Alzheimer, ele faz várias linhas, né, nessa questão do neurodesenvolvimento. E aí, por que que ele quer ir? Porque é diferente um astronauta não cientista que não sabe manipular aquelas células delicadas do que ele que sabe manipular e ver o que é que acontece lá no espaço com essas células. Então, a vontade dele ir para o espaço é para acelerar as pesquisas. Nesse dia que eu conheci o Alisson, eu nunca nem imaginei que eu conheci ele naquele dia. No dia anterior, a minha mãe dormindo, o Danielzinho dormindo, a gente tinha que estar 8 horas na clínica de um dos pais do Instituto DF. Um beijo para a Juliana e um beijo para o Pedro. O Pedro é cirurgião plástico. E eles forneceram a clínica deles para a gente não ter mais esse gasto, porque o nosso dinheiro foi direto para a Universidade de San Diego, do Instituto. E aí eles forneceram para coletar lá. E a gente tinha que estar na clínica 8 horas da manhã, porque o Pedro ia coletar essas células. Imagina, várias crianças que ele não conhecia, difícil manuseio. São vários diagnósticos, os minicérebros, ou são todos? Não. Ele tem vários lá, mas do Instituto são todos do DAF1. Os que estão lá do Instituto. Mas ele vai levar para o espaço de vários minicérebros de vários diagnósticos. Todas as associações ou toda pessoa que faz parte do Motrilab ou que ele faz tratamento, a intenção dele é levar. Tá? Quem faz São parte 6 do Instituto. do Instituto, mesma nós temos síndrome 6 do lá. Danielzinho. Mesma síndrome. De organoides, a gente não tem 6, porque é um dinheiro muito grande desprendido. Para quem não sabe, o mínimo é $1 milhão. E aí a gente não tinha, o Instituto não teve, infelizmente, todo o montante para arcar com todos os organoides. E aí evoluíram alguns organoides
né? E o restante vai ser evoluído quando a gente tiver uma pessoa iluminada, um cristão, né? Um laboratório que invista no instituto. E aí vai terminar o restante, fora essas outras pesquisas, porque o Instituto tem todas essas linhas de pesquisas que eu já falei aqui. E aí, o que é que a gente busca? Terminar essa pesquisa para trazer um tratamento novo. Ele já conseguiu com a síndrome de Rett, já está chegando no Brasil o tratamento da síndrome de Rett, né? Que é uma Maravilha. alteração genética rara também. E foi uma associação também que conseguiu, não foi brasileira. A diferença do Instituto, assim, é que o Instituto, ele é um instituto brasileiro que acolhe todas as famílias do mundo. Não existe Instituto DAF1 nem nos Estados Unidos, nem na França, nem na Colômbia, porque eles tentaram abrir e não conseguiram e eles se juntaram a nós. Então, teve uma campanha nos Estados Unidos e essa campanha, o acarretado lá pela mãe que tem uma alteração DAF1 foi para o nosso instituto. Então, ele é um instituto brasileiro, mas que acolhe a família do mundo todo. Então, a pesquisa vai para todo mundo. Não vai ficar só aqui. Moima, a gente fala muito em força, né? Falou em maternidade atípica, a gente fala em força. Mas a gente fala pouco no que ainda nos machuca, no que ainda nos quebra por dentro. Até porque nós quatro aqui já estamos numa fase um pouco mais avançada da maternidade atípica, já temos uma jornada aí pelo caminho. Mas o que é que ainda faz você chorar? Assim, algo que tu entra no carro e cai a lágrima e dá aquela recaída. Qual a situação? O que é que ainda te faz chorar? O que ainda me faz chorar, o preconceito. O olhar para o meu filho, não acreditar nele, ou achar aquela velha frase, não, isso é da síndrome mesmo, ele é assim mesmo. Então, isso me faz chorar ainda. Mas eu até acho que a fase de chorar muito já passou. Como eu te contei, eu tentei me fortalecer muito, até para responder as perguntas, para ouvir esse tipo de comentário. Eu me lembro que quando foi para o Jordano Filho entrar na escola, eu tive muito medo. E aí uma coisa interessante foi que no primeiro dia de aula dele, eu olhei para ele e estava de boa, super feliz, achando que ia para um passeio, e eu tinha 3 dias que eu não dormia. Aí meu marido disse, Moima, calma. Isso é uma primeira etapa de várias etapas que o Jordano Filho vai passar na vida. E ele precisa da tua segurança, ele precisa da tua calma, da tua tranquilidade. E eu lembro que cada etapa era uma etapa que eu precisava de força para vencer. E eram as perguntas, eram os olhares. E aí eu fui criando mecanismos para lidar com isso, né? Das perguntas ou dos olhares. Às vezes, as perguntas que antes me machucavam, que ainda machuca, mas não tanto quanto antes, eu aprendi a respondê-las com um olhar de segurança. Porque antes, Laura, eu não conseguia falar nem o meu filho é uma criança com deficiência. Quando eu falava isso, a minha voz embargava. E eu evitava falar porque a minha voz tremia. E as pessoas sentiam isso de mim. Então, eu me lembro que eu ensaiava isso várias vezes para falar. Então, quando eu ia conhecer alguém, que alguém não me conhecia, um trabalho novo, quando eu ia falar, não, é porque eu tenho um filho com deficiência, eu lembro que a minha voz tremia. E eu já esperava como a pessoa ia reagir. Né? Às vezes, eu tinha até um medo de como a pessoa ia reagir ou das perguntas que a pessoa ia me fazer. E eu fui criando mecanismos para lidar com isso, algum tipo de proteção, né? Por exemplo, quando eu falei agora da escola, eu lembro que eu dizia, meu Deus, mas se ele sentar no meio da quadra numa apresentação, na festa junina, o que é que eu vou fazer? Porque teve uma fase da vida dele, do Jordano Filho, que ele sentava no chão do nada, né? Ele estava aqui caminhando e sentava no chão num momento que não era para sentar. E eu dizia, não tem problema, eu vou tapar os meus ouvidos, eu não vou olhar para ninguém ao meu redor que vai ficar olhando ou cochichando, e vou lá e vou levantar o meu filho do chão e tá tudo bem. E assim eu fiz, não uma vez, fiz várias vezes. E continuo fazendo até hoje, porque os comportamentos inadequados ainda existem. Ele é uma criança que tem 7 anos, já evoluiu muito, graças a Deus, por ser uma criança muito bem acompanhada, estimulada, mas os desafios são diários, né? E tem dia que tá tudo bem você estar mais
não se sentindo tão forte assim. Nem todo dia a gente está forte. Nem todo dia a gente quer responder uma pergunta, nem todo dia a gente quer lidar com aquele olhar, mas a gente vai se fortalecendo no caminho. E a minha fonte de fortaleza é ele. Quando ele vem com aquele sorriso para mim, que ele acorda de manhã, ele nunca acorda mal-humorado, ele sempre acorda bem-humorado, sorrindo, quando vem uma palavrinha nova, quando vem um elogio de um terapeuta. Então, assim, eu vou procurando e buscando no caminho o que vai me estimular e me fortalecer. E assim a gente vai seguindo. Eu lembro que eu não falava o nome paralisia cerebral, não conseguia falar. Não conseguia, não tinha quem fizesse. Eu falava leucomalácia periventricular, tipo, para a pessoa não entender e ficar no ar o que é que ele tinha, né? Eu lembro que as minhas amigas ficavam, manda foto dele, ele já tá em casa, manda foto dele. E aí, teve algum diagnóstico, o que foi? E eu falava, não, ele tem um diagnóstico de leucomalácia periventricular, não conseguia falar. E depois eu fui vendo, né, que isso era capacitismo, era achar que a deficiência era o fim, que a deficiência era um castigo e que esse nome era muito forte, paralisia cerebral, é como se o cérebro não funcionasse, que era uma sentença ali que eu tinha recebido com meu filho. E com o tempo a gente vai conseguindo falar assim, ele é uma criança com deficiência, ele é uma pessoa com deficiência, ele tem paralisia cerebral, a gente vai tomando essa consciência. E eu queria aproveitar aqui para a gente tentar conscientizar um pouco, porque eu sei que tem um outro lado também, e muitas pessoas não sabem o que falar. Que ficam numa conversa com a mãe pega e fala no meio da conversa, eu tenho um filho com paralisia cerebral, eu tenho um filho com síndrome de Down, eu tenho um filho com deficiência. E a pessoa fica, umas vão fazer aquelas perguntas, aqueles comentários super preconceituosos, super sem noção, né? Outras ficam paralisadas, meio que até param, evitam falar com aquela pessoa para não falar nada errado. O que é que tu gostaria de ouvir, assim que tu fala, eu tenho um filho com deficiência? Eu já ouvi de tudo, né? Eu já ouvi. E, na verdade, às vezes a pessoa não precisa falar nada. Na cara da pessoa, a pessoa se assusta ou faz um Ou cara é de um olho de tranquilidade. coitado. Mas o que eu gostaria era que ela agisse com naturalidade. Porque, para mim, hoje em dia é leve. Mas, Laura, eu aprendi que, na verdade, estava muito mais em mim do que na pessoa. Porque a maneira como eu ia me comportar diante daquela minha fala e da minha postura diante da deficiência do meu filho é como o mundo vai refletir. Eu sei que, é óbvio, eu acabei de falar aqui que o que me dói é o preconceito. Existe muito preconceito. Mas a minha postura diante disso e diante dele muda até o olhar das pessoas. A escola muda, começa a enxergar de outra forma. Os coleguinhas, os pais dos coleguinhas, a família. Como eu disse, o meu filho é a única criança com deficiência. Então, assim, ele veio para quebrar barreiras em todos os sentidos. Então, eu queria um olhar de mais naturalidade. E não precisa falar nada se você não souber falar. É melhor ficar calado. Mas, se eu pudesse dizer para falar algo, seja empático. Pergunte, e quantos anos ele tem? Pergunte o que você perguntaria para uma criança típica. Deixa eu ver a foto dele, Deixa eu onde ver é a que foto ele dele, estuda? exatamente. Não pergunte assim, e ele estuda? Porque as pessoas eu ainda ouço isso. E ele estuda, e é numa escola regular. As pessoas ainda pressupõem que a pessoa com Exato. deficiência não é capaz de estudar, não é capaz de conviver com outras crianças, de ter uma vida feliz, plena, viajar, aproveitar. Exatamente. Iris, não existe maternidade sem arrependimentos, sem dúvidas, sem incertezas. O que é que tu fez na tua jornada que você se arrepende ou não chegar a se arrepender, mas não faria de novo ou faria diferente? Tem uma coisa assim que eu com certeza faria diferente. Quando a Bia nasceu, por causa do meu capacitismo, do meu desconhecimento, eu queria consertar a Bia de qualquer jeito. Então, assim, eu não dei tempo para a Bia, sabe? A Bia saiu de uma internação de UTI de 24 dias. Numa quinta-feira, na segunda, a gente estava numa clínica de terapia. Eu de resguardo. E eu lembro que a minha mãe dizia, minha filha, não é o momento, espera essa criança fazer 2 meses, 3 meses, ela é uma recém-nascida, você está de resguardo. Mas o que eu queria, naquele momento, era consertar a Bia. Porque eu achava que ela tinha um defeito e eu ia procurar, ia dar um jeito de consertar a Bia. Então, o que eu faria diferente hoje era ter dado um tempo para minha filha, sabe? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje,
eu teria ido aproveitar, eu teria deixado ela se recuperar daquela internação e depois, com calma, eu teria ido levá-la para terapia e fazer tudo. E em que E, momento e tu percebeu que tu não precisava consertar ela? eu percebi isso quando eu aceitei, de fato, que a Bia era uma criança com deficiência. A Bia tinha 3 anos de idade. Até a Bia ter 3 anos de idade, eu fazia tudo. Eu não dava férias para a Bia de terapia. Eu não conseguia, porque eu estava naquela jornada. E quando eu aceitei que a Bia, ela é assim. E ela é maravilhosa, sim. E tá tudo bem, sabe? Essa questão da naturalidade. É por isso que eu acho muito importante a gente falar, assim. Eu sei que nem todo mundo tá pronto e todo mundo tem o seu tempo, mas é muito importante os nossos filhos estarem no mundo. É muito importante que as pessoas, que ter pessoas com deficiência nos espaços seja uma coisa natural. Pra, porque para isso, para as pessoas não olharem estranho, para as pessoas não ficarem constrangidas, para as pessoas não terem medo de conversar com a gente. E só vai acontecer quando as pessoas com deficiência estiverem ocupando o espaço delas na sociedade, assim. E aí eu acho que eu, no auge, assim, do meu capacitismo, eu fiz isso com a minha filha. E hoje eu faria diferente. Engraçado, que isso é exatamente a coisa que eu faria diferente. Eu lotei muito o Arthur também de terapias. Desesperado, com 2 meses. Eu lembro a fisioterapeuta indo pela primeira vez e dizendo: ele ainda não está pronto para fazer fisioterapia. Aqui é só posicionamento, o jeitinho que você vai colocar ele no berço, né? Todo e tal. E eu ficava: não, eu quero começar para ontem. E desde esse tempo até, sei lá, 4 anos de idade dele, a criança fazia muita terapia. Eu levava ele para terapia esgotado. Eu deixava ele de ir para qualquer coisa, para qualquer aniversário, para qualquer festa de família, para ir para terapia. Eu não desmarcava terapia por nada no mundo. Eu deixava ele chorando, se esgoelando. Isso eu me arrependo muito, 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 meu Deus. Na mão de um terapeuta, de um fisioterapeuta, de um método novo, de uma coisa nova. Teve vezes assim que eu saí do local porque eu não aguentava o tanto que ele chorava. E a fisioterapeuta não me dava de jeito nenhum, não me dava ele. Né, e dizia: não, ele vai ter que se acostumar, ele vai ter que se acostumar. E eu não fazia nada. Eu deixava, porque eu achava que aquilo estava sendo bom para ele. Já teve uma situação que ele estava fazendo um método lá em São Paulo, e ele fazendo, e tinham estudantes na sala. E os estudantes simplesmente não aguentaram, alguns, o tanto que ele estava chorando, e saíram da sala. Porque a mulher não me dava. Ela não me dava ele, dizendo que era pro bem dele, que ele ia se acostumar, se eu pegasse, ele não ia se acostumar nunca. Então, me arrependo muito disso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer terapia e eu contando as histórias para a psicóloga, ela disse assim: você precisa aproveitar o seu filho. Quando você pega nele, é para estimular. Porque quando eu pegava nele, quando eu estava com ele, os momentos que a gente estava assim, mãe e filho, que era para a gente estar se curtindo, eu estava com a lanterna nos livros para ele enxergar direito, para estimular a visão. Eu estava botando coisa para ele estimular a fala. Eu estava botando vídeo no iPad para estimular a visão. Eu estava tentando estimular ele de alguma forma e a gente não tinha um momento. Ela falava, vai para a piscina com teu filho. E ele já faz terapia, você não é terapeuta dele. Ele já faz as terapias, você tem que curtir o seu filho. Aí, a partir desse momento que me veio um start. Né? E hoje, mas eu acho que é amadurecimento, sabe? Também. Por isso que é tão importante conhecimento, gente, assim. E é por isso que é tão importante, assim, eu admiro demais, porque eu não sou essa mãe que tem rede social ativa, aberta. Para mim é difícil isso. Mas, assim, eu admiro demais quem tem essa disponibilidade, essa disposição. Porque é importante, gente. Porque, assim, a gente não sabe nada. Quando a gente tem o nosso filho, a gente está totalmente despreparada. E hoje eu faria isso diferente. Mas eu também sei, assim, que foi muito importante a Bia ter sido muito estimulada desde cedo. Mas eu acho que deveria ter sido eu deveria ter dado o tempo dela, o tempo de descanso, o meu tempo. Eu estava passando... Eu tinha feito uma cesárea. É o puerpério, né? Tudo, e a Puerpério gente é não delicado. teve tempo. Puerpério é delicado. Hoje eu teria feito isso delicado. diferente. E aproveitando um pouco dessa fala da Iris, falando de conhecimento, eu queria pontuar aqui a importância de outras mães, né? Quanto é importante esse apoio. Eu me lembro que eu fui muito, eu me senti muito sozinha, porque eu não tinha ninguém que estava vivenciando o que eu estava vivendo. E eu me lembro que eu chegava nas clínicas, eu queria o contato de alguma mãe que tinha um filho com síndrome de Down, que tivesse mais ou menos a mesma idade que o Jordano Filho. Eu queria alguém próximo que estivesse vivendo o que eu estava vivendo, ou que tivesse um pouco na minha frente. Então, eu não recebi tanta essa ajuda. Eu me lembro que eu fui receber essa ajuda em São Paulo, numa sala de espera do Dr. Zan, quando eu vi
aquele local cheio. E Laura, a situação era. Eu me sentia tão sozinha que quando eu cheguei em São Paulo, eu pedi pro meu marido: eu quero chegar 1 hora antes na consulta. Porque eu quero ficar observando a sala de espera, eu quero trocar conversa com outras mães, eu quero conhecer outras famílias, coisa que eu não conseguia vivenciar aqui. Porque eu estava na sala de espera de um médico especialista no que meu filho tinha. E eu ia trocar experiência com outras mães. Então, naquele momento ali, eu me abasteci de uma força. Eu vi crianças de todas as idades. Eu vi crianças mais desenvolvidas. Eu troquei experiência com outras mães. Então, assim, a troca e o acolhimento com outras mães. Então, hoje, quando uma mãe me manda mensagem, me pede uma orientação, meu Deus, eu paro o que eu estiver fazendo para acolhê-la, para orientar. Porque, como a Iris falou, o conhecimento. Então, assim, é lógico que cada um tem sua história. Mas o que eu puder trazer de experiência para uma mãe, para ela, não vá por esse caminho, talvez esse seja melhor. Então, assim, eu acho que a informação e o conhecimento, eu fiquei pensando aqui no que eu já teria me arrependido de ter feito no começo com o Jordano Filho. E aí mas quando a gente tem uma orientação de alguém que vai te nortear, te ajudar, te acolher e vivenciar o que tu vive, é muito importante. Muito importante. Principalmente, e até quando é uma mãe que já está um pouco mais à frente. Parece assim, aquela mãe do futuro que vem e vai te dizer assim: Exato. vai dar certo, vai passar, essa dor vai passar, ele vai conseguir se desenvolver, vai ser difícil, vai ter luta, mas vai dar tudo certo. Vocês vão ser felizes. Eu tinha falta, às vezes eu tinha falta de alguém que disse: você vai conseguir ser feliz. Porque eu estava tão triste, tão arrasada com o diagnóstico, que eu ficava, nunca acabou minha felicidade, acabou, não tenho vontade de fazer nada, não vou para um restaurante, não estou me sentindo feliz, eu estou pensando no que é que vai ser do meu filho amanhã, quem é que vai ficar com ele se eu morrer. Então, eu sentia falta de dizer alguém, de vir alguém dizer, você vai ser feliz. De entrar no Instagram e ver uma criança com paralisia cerebral adulta fazendo alguma coisa, sendo feliz, viajando, curtindo, tendo uma profissão. Então, a rede social é muito importante nesse sentido. Eu também eu não consegui assim numa clínica em São Paulo, mas foi através da rede social. Eu botava hashtag paralisia cerebral e ia fuçando para ver se eu achava alguma mãe que estava passando por aquilo. E foi mães até que eu já tive a oportunidade de levar para o podcast quando eu estava em São Paulo, várias, né? A Carol Rezende, entre outras. E aí tive a oportunidade de falar para elas, agradeci, porque eu disse, quando eu me senti tão sozinha que eu botava a hashtag paralisia cerebral e ia atrás de uma mãe que estivesse passando por que eu estava passando, para eu entender como era a vida daquela pessoa. Então, é muito importante. Eu entendo quem não se sente à vontade, não tem suas questões para não se expor, mas é muito importante a gente ver e achar, e a gente acha muito através da rede social, da internet. E isso que tu falou tu definiu muito bem. É a mãe do futuro que vem, segura na mão de quem tá começando e, vai dar certo. E aí, Se eu soubesse da que importância da disso. importância disso, e assim, se eu pudesse, lá no começo, ver o meu filho hoje, assim, desenvolvendo como ele está, eu não teria sofrido tanto, Laura. Eu Isso queria ter muito ouvido de importante. alguma mãe, Moema, vai dar certo. E também, assim, não sofre por antecipação. Exatamente. Vive um dia de cada Curte o vez. caminho. Vive um dia de cada vez. Eu sei que pra gente é quase impossível viver um dia de cada vez, porque a gente sempre tem que estar pensando um pouquinho além ali. Mas curte o caminho, exatamente, porque é aquela frase bem clichê, quando tu chega lá no topo, o gostinho é muito melhor. Não adianta chegar no topo sem ter curtido nada. Eu acho que teve uma coisa que a Beatriz me ensinou, foi a soltar o controle da vida, sabe? Porque a gente realmente não tem o controle. E é ninguém, nem mãe típica, nem atípica. E eu acho que a gente tem essa Conexão. que vai, Controlar eu vou tudo. controlar tudo. Eu vou saber quando meu filho vai sentar, vou saber quando meu filho vai andar, vou saber quando meu filho vai ler, porque ele vai ler em tal idade. E a As Beatriz, expectativas, e a né? Beatriz, ela me ensinou a soltar o controle da vida, sabe? E é tão bom quando vem, sabe? Quando você vê eles no mundo sendo felizes do jeito deles. Assim, Iris, é eu muito sempre inspirador. falo uma frase também, eu gosto muito dessa frase, porque eu falei uma vez, porque eu sempre falo frases que eu acho que vem da minha cabeça e alguém vai lá e diz, porque tu falou aquilo e me chamou a atenção. É luta, é labuta, mas é saborosa. É. Sim. E É eu ia como comer uma comida saborosa. Exato. Curtindo cada pedacinho. Exatamente. E eu ia te perguntar justamente isso. O sorriso do nosso filho lembra muito as alegrias, mas também as dores que a gente viveu, Sim. né? Hoje, quando tu vê o sorriso do Danielzinho, o que é que te lembra de toda a luta, de toda a jornada que vocês já enfrentaram? A primeira coisa, quando eu vejo o sorriso do Danielzinho, que eu penso
é sobre o futuro melhor. É isso que eu penso, assim. Eu realmente sou uma pessoa, sempre fui, que vivo o presente. Mas claro que, como qualquer fase da vida de qualquer pessoa, pensava, no futuro, 45 anos eu vou estar assim, né? 40 anos eu vou estar com a minha casa, minha mansão, minha clínica toda empoderada e vou resolver minha vida. Eu sempre pensei isso. 45 anos eu estou aqui lutando por pesquisa científica. Eles Como nos transformam em outra pessoa, né? transforma em Transforma outra outra pessoa, pessoa. totalmente. E o que eu falo, o que eu também pensei, igual a Moema, o que eu faria, né, de diferente, eu agradeço do estudo, da minha pós-graduação. O que eu faria de diferente era na gravidez. Eu faria muita coisa diferente ali. Por quê? Porque tudo começa quando a gente vai gerar, Laura. Todas as células começam quando a gente vai gerar. E precisa ter muito estudo fetal ainda, assim, na minha concepção do autismo, né? Falando aqui Sim. da minha condição. E eu tinha feito diferente, tinha escutado aquela nutricionista que eu fui, que eu lembro que ela botou um probiótico, eu nem liguei. Eu disse, esse probiótico aí não vai servir para nada, vou mesmo é comer as coisas. E eu fazia tudo tão certinho, achava, né, que estava fazendo tudo tão certinho, comendo na hora certa, comendo cedo. Outro dia, no Dia das Mães da escola, pedia para a gente colocar a mão no útero e se reportar. Quando a gente ficou grávida, aquele momento para mim foi tão importante que eu acho que aquela terapeuta nem sonha o que ela fez na minha memória e na minha cabeça. E ela vai dizer, no primeiro trimestre, o segundo trimestre, e eu lembro que no segundo trimestre eu acordava 4 horas da manhã e sabia que era 4 por quê? Porque antigamente na net não tinha o relógio, né? Da TV digital, e aquele relógio ficava ligado. E aí eu acordava sempre no mesmo horário. E tem tanta coisa sobre acordar no mesmo horário, né? Hoje na nossa idade é pré-menopausa mesmo, mas naquela época ali se fala no espiritismo sobre a mudança, né, dos espíritos naquele momento, toda a energia que eles estão fazendo. Se fala na medicina tradicional sobre a fome daquele momento, né? Chama fome oculta. Então, outro dia, naquele momento da escola, eu me perguntei o que é que eu faria de diferente naquele trimestre ou naquele terceiro trimestre. Eu faria muita coisa de diferente e pelo estudo, pelo que eu estudei. E eu quero agradecer minha professora, a doutora Tiela, ela revoluciona no autismo, né? E ela fala uma frase muito importante que já era para me ter te falado antes, e eu vou falar aqui. A gente pode não mudar os profissionais, mas os pais a gente muda. Ah, Com certeza. conhecimento. Com certeza. Né? Com certeza. Então, se você, de alguma forma, está querendo mudar um profissional e não consegue, chegue nos pais. Mostre o conhecimento para os pais, porque é lá que vai fazer a diferença. Com certeza. E aí eu fico pensando nisso. O que eu faria de diferente era na minha gravidez, mas também não me angustio, não. Eu não sou muito, não volto para trás, não sou museu. Acho lindo quem gosta de museu. Eu, Cassandra, sempre fui moderna, gosto das coisas mais modernas, futuristas. Então, eu vivo do hoje. Nem o amanhã eu não estou pensando mais. Eu sempre era ansiosa, tá? Que o Danielzinho me ensinou a chegar em casa e não trocar de roupa e brincar com ele. Depois que eu vou comer, depois que eu vou tomar meu banho, durmo com meu filho toda noite. Eu lembro também de uma terapeuta que disse que eu não podia mais dormir com meu filho, que isso atrapalhava. Cheguei em casa, a minha mãe pensando, olhou para mim, eu disse, ela é a rainha da Inglaterra? Que vai dizer que eu não posso dormir com meu filho. É o único horário que eu tenho. Essa vida hoje da gente atribulada, medicina, trabalho de manhã, de tarde, de noite. O único horário que ele vai cheirar, mãe, esse menino vai saber que horas que eu sou a mãe dele. Tem que ser na hora do cheiro, do sono. Depois eu penso no casamento. Agora eu vou ter que pensar no meu filho me cheirar. E assim eu vou vivendo e a gente vai vivendo. Perfeito. E não existe receita de bolo, não existe existe. cápsula, né? Senão estávamos aqui todas ricas, vendendo nossa receitinha de bolo e nossa cápsula. O que existe mesmo é uma situação multifatorial
e que a gente precisa ajustar sempre, ajustando um lado, ajustando o outro, e aí a gente sai da marcha automática e muda. É assim que acontece. Perfeito. Meninas, eu queria agradecer vocês, Moema, Iris, Cassandra, por ter vindo aqui hoje, por ter aberto o coração de vocês com tanta generosidade. Eu posso falar, sem dúvida nenhuma, que vocês são mães muito inspiradoras, são faróis para outras mães. Que vocês espalhem todas essas mensagens que a gente falou aqui hoje, sempre. Eu tenho certeza que vai mudar vidas de mães atípicas, esse episódio, tudo que a gente falou. Quem dera, né? Se a gente, no nosso Ai, comecinho, a sonho. gente escutasse um podcast como esse, Nossa. conhecesse a experiência de 4 mães atípicas que já têm uma jornada ali na maternidade atípica, que tem, sim, arrependimentos, mas também tem muitas vitórias, tem muita experiência, muita coisa para contar e para agregar. Muito, muito obrigada mesmo. Tenho certeza que a gente vai mudar aí e ajudar muitas mães que estão escutando esse episódio. Muito obrigada, minhas amigas queridas. Vocês me ajudam diariamente, né? Diariamente a gente tem um grupo e a gente troca muito nesse grupo. E também é uma dica que eu dou: tem um grupo de mães atípicas, tenham essa troca, porque mãe atípica se entende, né? É diferente, é diferente. E eu queria agradecer se você está escutando a gente até aqui. Se você é mãe atípica, saiba que você não está sozinha. Busque rede de apoio, busque grupos de mães atípicas. O amor é revolucionário, ele revoluciona. Eu falo sempre que a maternidade ela é transformadora e a maternidade atípica ela é revolucionária. A gente é realmente transformado em outra pessoa. E eu tenho certeza que tem uma outra mãe atípica ansiosa para te ajudar, para te dar a mão. Essa mãe atípica do futuro aqui que a gente falou, que vai te dar um norte, te dar guia, te dizer que é possível, sim, que é possível ser feliz, que é possível ter entendimento, como a Moema falou, sobre a deficiência do seu filho, e ser muito feliz e aproveitar muito essa vida. Feliz Dia das Mães e até o próximo episódio.